escala, alguma coisa que você está fazendo anotações, como se fosse Eneagrama, alguma coisa parecida assim? Ou ela responde... Ah, entendi. Nós temos o pêndulo que ele já é trabalhado na vibração, ele já é sintonizado na vibração ágata, tá? Já é sintonizado no sistema ágata, e nós temos, se você me permite mostrar, a semente da vida. Claro. Que são 48 ferramentas que a gente utiliza. Aqui embaixo nós temos as ferramentas de limpeza, temos o trabalho que é feito com os chakras, nós temos as proteções com centro de cura e aqui as ferramentas de elevação vibracional para a pessoa. Então, através, realmente, muita gente acha que é uma mesa radiônica, né? E não é. Não é uma mesa radiônica. A semente da vida, ela até usa a radiônica, mas não da mesma forma que a mesa. Né? Porque a nossa intenção aqui é simplesmente entender a vibração da pessoa. E nós temos uma escala de vibração. Eu já tenho até um mapinha para vocês, para ficar mais fácil. Nós temos uma escala de vibração. Por quê? É bom a gente deixar claro que às vezes a pessoa fala assim, vocês estão acostumados a trabalhar com isso também. Ah, mas quando eu vou dormir, a gente sabe que a vibração do sono mais pesado, que o corpo descansa, é 4 Hz. E você diz para mim que quanto mais baixo, pior. É diferente. Porque quando a gente mede uma vibração, por exemplo, cerebral, esse hertz que é medido na vibração cerebral não é a mesma vibração energética. É uma vibração de eletricidade. É uma vibração em que você mede o que o seu cérebro trabalha. Então é diferente. Aqui é a pulsação que você e as coisas têm. É a impressão digital, é a impressão que cada ser emana, seja ele animado ou inanimado, é a expressão essa identidade que tudo irradia. É essa que a gente mede. Então, a tristeza... Oi, pois não. Se deixar, eu falo demais, tá? Não, pode falar. A gente tá interessante. A gente gosta desse assunto. Porque a gente trabalha com 5 mundos diferentes. A gente trabalha com o mundo do terror, com o mundo da ilusão, o mundo da evolução e o mundo da expansão. E a gente divide essas faixas vibratórias. Hoje, a maioria dos humanos aqui na Terra, a maioria, ela vive em torno aí de 170, 175 Hz de vibração. Isso é muito baixo. Isso, para quem é espírita, por exemplo, ou espiritualista, significa viver num mundo de provas e expiações, ou um mundo mais materializado. Para um mundo que nós vamos passar a viver após uma regeneração, ou essa nova terra que se tanto fala na espiritualidade, né? Que os místicos falam que vamos ter uma mudança, vamos para a 5ª dimensão, ela vibra acima dos 400 Hz. Acima dos 400. Então, essa escala ágata e a semente da vida, ela foi trazida para a gente para que a gente possa ajudar as pessoas a elevarem a própria vibração acima dos 400. Então, a gente tem, por exemplo, alguém que está de 0 a 20 Hz, ele vive num mundo de terror. Vamos dizer que ele tem um padrão vibracional tão baixo, mas tão baixo, que leva a pessoa a desconstruir a própria vida. Então, quando uma pessoa tem menos de 20 Hz de identidade vibracional, é quando acontece aqueles atos tresloucados, que eu não quero nem dizer o nome aqui. Sim. Quando uma pessoa está acima de 20 até os 200 Hz,
essa pessoa está num mundo primitivo e num mundo de apego. Esse mundo primitivo é quando a pessoa está se sentindo paralisada, é quando a pessoa está sem forças, digamos assim, para agir diante da própria vida e do próprio mundo. Então, a pessoa que vibra até os 100 Hz, que está nesse mundo primitivo, a pessoa começa a se voltar contra as outras. Ele vive no mundo de ação e reação. Então, ele começa a atacar, ele começa a culpar. É aí que entra, por exemplo, o vitimismo. A pessoa vive no vitimismo constantemente. Tem movimento, mas é um movimento inconsciente. Ele sobrevive. Porque aí a gente tem as energias da vergonha com 20 Hz, a gente tem a culpa com 30 Hz, a apatia com 50 Hz, a gente tem a tristeza com 75 e talvez o grande vilão dessa vida, os 100 Hz, que é a vibração do medo. Aí você vai falar, então o medo é ruim. Não, o medo é medo. Medo é medo. Não tem essa de bom ou de ruim. É simplesmente vibração. O medo, ele pode... Então, então o ideal de vibração seria acima dos 200 Hz. Seria acima dos 400. Acima dos 400. Acima dos 400. Mais difícil, né? Nossa, demais. Porque até os 400 Hz, a gente ainda está no mundo de ilusão. Porque a gente... A partir dos 200, a gente entra na coragem. Quando uma pessoa tem coragem, quando ela vive a coragem, ela vibra em 200 Hz. E aí começa um movimento. Começa um movimento de expansão. Começa um movimento de conhecimento. Ela começa a vibrar para o bem dela mesma. Mas aí a gente tem a aceitação com 350 Hz, que é, por exemplo, um movimento interior que é voltado para a evolução, mas a pessoa mantém um padrão de seguir adiante, mas sem se importar muito com o que acontece em volta, se ela está bem, se ela não está bem. A gente tem, a partir dos 400 Hz, um mundo de sabedoria, de razão, de abundância. A abundância em si, ela está em 430 Hz. Por isso que eu falo que é bom dos 400 para cima. Porque quando a gente já entra nesse mundo de abundância, de razão, de esperança, a gente já tem uma alteração na nossa orientação do externo para o interno. A gente para de viver o lá fora e passa a viver o aqui dentro.